Presidente Jair Bolsonaro e Lula deixam propostas de lado e trocam acusações em último debate antes do segundo turno. Acompanhe com Rodrigo Viga. Como já era de se esperar, o último debate antes da eleição deste domingo foi marcado por ataques, trocas de farpas e temperatura altíssima nesta sexta-feira. Lula e Bolsonaro tiveram a chance final de convencer indecisos e buscar novos votos. No primeiro turno, mais de 30 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. Eles deram suas cartadas finais nesse debate. Bolsonaro teve mais uma vez o apoio do ex-ministro e senador eleito Sérgio Moro. Mas dessa vez o vereador Carlos Bolsonaro não esteve ao lado do pai. Lula contou com a ajuda da ex-ministra Marina Silva e da senadora Simone Tebet. A aguardada presença do deputado André Janones não aconteceu. Logo no primeiro bloco, após muito disse-me-disse nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que, se for reeleito, o salário mínimo vai subir para R$ 1.400 em 2023. Esse valor ainda não consta na peça orçamentária do ano que vem, que prevê um mínimo de R$ 1.302. Este ano, o salário mínimo está em R$ 1.212. Mas ao longo dos últimos dias, Luiz Inácio, o seu partido foi com toda a vontade na televisão e nas inserções de rádio dizer que eu não ia reajustar o mínimo, que eu não ia reajustar as aposentadorias e também que eu ia acabar o 13º com as férias e com as horas extras. Tu confirma isso? Fim do 13º, fim das horas extras e também das férias? Lula retrucou e questionou Bolsonaro porque, ao longo do atual governo, não deu aumentos reais no salário mínimo. Disse que, na sua época, elevou o piso salarial em mais de 70%. A verdade nua e crua é que o salário mínimo dele hoje é menor do que quando ele entrou. A verdade é que, durante o meu governo, eu aumentei o salário mínimo em 74% e ele não aumentou o salário mínimo. Ele apenas concedeu a inflação e alguns anos menos do que a inflação. E agora é muito fácil chegar perto das eleições e prometer. Eu quero que o candidato diga claramente por que durante 4 anos o senhor não aumentou o salário mínimo. Ainda no campo econômico, o ex-presidente prometeu isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 ao mês. A partir daí, o clima do debate só fez esquentar. Bolsonaro chamou inúmeras vezes Lula de ladrão e corrupto, enquanto que o ex-presidente acusou o atual mandatário de ser mentiroso. Eu estou dizendo que mentiroso é o presidente Bolsonaro, que mentiu 6.498 vezes durante o seu mandato e que só nos programas de televisão nós conseguimos 60 direitos de resposta das mentiras que ele conta. É isso. O TSE toma conta de tudo. Agora, quando chega numa hora de me atender, por inserções que teu partido, em parte, roubou, porque você quer roubar a nossa democracia através dessas mentiras, através dessas inserções. O TSE, inclusive, vai investigar a mim e ao partido. Ou seja, essas 6.000 e poucas mentiras estão na tua cabeça. Você não conta nenhuma aqui. Você não conta nenhuma mentira aqui. Está na tua cabeça. Lula, para de mentir, Lula. Para de mentir. Está ficando feio. Enquanto que Bolsonaro destacava a importância do Auxílio Brasil, Lula lembrou do Bolsa Família e programas de assistência social. Eu passei o Auxílio Brasil, no teu tempo, né, acabou com 13 milhões de pessoas. Nós temos 20 milhões hoje, porque não tem mais fila. Se paga no mínimo R$600 por mês. No teu tempo, era 190 em média. Segundo o IPEA aqui, se tem gente passando fome? Tem, a dúvida que tem. Não nesses números que você está chutando aí. Você gosta de chutar números. Tu lembra quando falou lá fora, né, com o Jaime Lerner do teu lado, né? No Brasil tem 30 milhões de crianças abandonadas na rua. Você é especialista em mentir e em chutar números. Apesar dos R$600, tem 33 milhões de pessoas passando fome. E a Folha de São Paulo hoje publica que tem mais 24 milhões que não tem comida suficiente em casa. Se não tem outro assunto, vamos mudar de assunto. Os ataques mútuos continuaram no segundo e no terceiro blocos, quando o tema pandemia entrou na pauta.
Lula acusou Bolsonaro de demorar no combate à Covid-19 e na compra da vacina. Já Bolsonaro destacou que vacinou milhões de brasileiros contra a doença e disse que Lula deveria agradecê-lo por isso. Ele sabe que um dia vai bater na consciência dele a responsabilidade pela morte de pelo menos metade das pessoas que morreram se tivesse agido corretamente. E ele, humano como é que é, não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa que perdeu um parente e não teve um gesto a não ser desacreditar. Agora, no final, tentou mostrar que é bonzinho, foi no túmulo da rainha da Inglaterra, quando aqui tinha 680 mil pessoas esperando um gesto de humanismo que ele não teve. Lula, saúde não se faz com estádio de futebol. Foi uma roubalheira sem tamanho que você patrocinou no passado. O teu governo, Lula, fechou 40 mil leitos de hospitais, metade de pediatria. Então, se for discutir números aqui, não vai dar para chegar num bom termo comigo. Uma diferença enorme entre nós dois. O seu Ministério da Saúde, os seus ministros foram envolvidos em corrupção, Lula. Diferentemente dos meus. A polêmica em torno da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson também esteve presente no último debate antes da eleição. Mais uma vez, Bolsonaro negou ser amigo do ex-presidente nacional do PTB. Disse que Roberto Jefferson agiu como criminoso ao atirar em policiais federais. O presidente chamou Roberto Jefferson de amigo de Lula no escândalo do Mensalão. Roberto Jefferson, teu amigo, Lula, ele pegava a grana de você para comprar votos de deputados dentro da Câmara. Eu estava lá, eu vi a CPI. E o Roberto Jefferson foi, então, o delator. Contou tudo. Malas de dinheiro que você providenciava, assaltar aí Caixa Econômica, Banco do Brasil, estatais, para comprar apoio parlamentar. Então, o Roberto Jefferson explodiu o seu governo. O Mensalão. Atrás disso veio o Petrolão. Veio tudo. Mais de 100 pessoas presas. Lula rebateu o presidente ao dizer que a relação entre Bolsonaro e Roberto Jefferson sempre foi muito próxima. Chegou a chamar o ex-deputado federal de pistoleiro do atual presidente. Tão logo houve o episódio lá em Levi Gasparian que o Roberto Jefferson fosse preso imediatamente. E o tratamento dispensado para ele é de bandido. Afinal de contas, quem atira em policial é bandido. É assim que eu trato pessoas que atiram em policiais, Lula. Agora, você não respondeu em 2006. Foram 59 policiais civis, militares e agentes penitenciários mortos aqui em São Paulo. Mortos em São Paulo, porque você não teve coragem de transferir o Marcola para um presídio de segurança máxima. Eu fiz depois, juntamente com o Moro, que era o nosso ministro da Justiça, transferindo o Marcola e caiu assustadoramente os homicídios no Brasil, em especial em São Paulo. Por que você não transferiu o Marcola? Covardia ou parceria? Você sabe que você teve um tique assim, alguém te orientou. Se afasta do Roberto Jefferson, porque você mandou até seu ministro ir lá. Você mandou a Polícia Federal ir negociar, porque se fosse um negro de uma favela, você tinha mandado matar. Agora, como foi o seu amigo Roberto Jefferson, você então fez questão de ficar nervoso e dizer ele é bandido. Mas você sabia que ele era porque ele era seu amigo. Você chegou dizendo, eu não tenho foto com ele. Aí a imprensa escancarou sua foto com o Roberto Jefferson. Após o debate, violência e segurança pública foram os temas que dominaram as entrevistas coletivas. O vice na chapa de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin, chegou a dizer que o presidente Jair Bolsonaro hesitou em um e-mail enviado ao ex-ministro Sérgio Moro na hora da transferência do traficante Marcola. A transferência foi pedida antes do Bolsonaro assumir pelo Ministério Público de São Paulo e foi autorizada no começo de 2019 por ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não foi o Bolsonaro que pediu, foi o MP, quem autorizou foi o Judiciário e o Bolsonaro, diz o Moro, tentou impedir a transferência do Marcola. Essa é a realidade. Moro e Bolsonaro rebateram as declarações de Geraldo Alckmin e disseram que Lula
e PT são coniventes com o PCC e com o traficante Marcola. Algo que deveria ter sido feito em 2006, pelo governo Alckmin e pelo governo Lula, depois dos atentados terroristas que o PCC perpetrou em São Paulo e que vitimaram no mínimo 59 policiais. E se acovardaram. A grande verdade é essa. Cederam aos atos terroristas do PCC. Em 2016, 59 policiais civis e militares e agentes penitenciários foram executados. A gente não podia falar, vamos lá, é agora, vai. Tivemos que pensar, organizar. Tive reunido com o governador Dória naquela época no hospital. Estava também o secretário de Segurança, o general Campos. Foi muito bem planejado por todos nós. E foi feita a transferência, que foi um sucesso. Não tivemos nada de anormal nessa transferência. O de normal que aconteceu, que a gente esperava, que começou uma redução da criminalidade, em especial no estado de São Paulo. Nós atendemos ao povo de São Paulo. O ex-presidente Lula deve voltar para São Paulo neste sábado. Ele vai votar no estado neste domingo. Já Bolsonaro tem compromissos em Minas Gerais e depois regressa ao Rio de Janeiro para, na manhã de domingo, votar em uma escola pública na zona oeste da capital. Do Rio, Rodrigo Viega. Conosco nessa manhã de sábado aqui no Jornal da Manhã, bem-vindos, Marcelo Rocha Monteiro e também Cristiano Vilela. Cristiano, foi o último embate entre os dois antes desse segundo turno, já é amanhã. Faltou no debate realmente discutir propostas, os candidatos preferiram trocar acusações, algumas bem pesadas. Essa tática será boa? Pode ter feito algum eleitor mudar ou decidir o voto? Olha, Adriana, bom dia a você, ao Thiago, a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Eu vejo que o debate, ele foi mais do mesmo. O que tem se percebido nesse segundo turno é um verdadeiro show de horrores, é um verdadeiro show de críticas de lado a lado, sem uma apresentação de propostas de governo, de elementos concretos do que vai ser feito num eventual segundo governo de Jair Bolsonaro ou num eventual próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O que eu vejo que é importante a gente destacar é que nesse período agora de segundo turno seria o momento onde os dois candidatos deveriam, de alguma forma, buscar agregar aqueles eleitores que eventualmente não votaram nenhum dos dois, seja na condição de indecisos, de votos brancos e nulos, ou que eventualmente tenham votado nos outros candidatos, Tebet, Ciro, Dávila ou qualquer um dos demais candidatos. Só que, infelizmente, eu não pude perceber isso de forma clara. Eu vejo Lula falando para os seus petistas, falando para os convertidos, Bolsonaro falando para os bolsonaristas, falando para aqueles que já defendem as suas plataformas, e o eleitor que acabou ficando no centro dessa disputa, ele não se viu atendido por nenhum dos dois lados. Então eu vejo que, infelizmente, essa campanha de segundo turno acabou pecando no aspecto proposta e no aspecto trazer o eleitor de centro. Marcelo Rocha Monteiro, bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez. Concorda com o Cristiano, faltaram propostas, foi um debate muito agressivo. Será que o eleitor que ainda está em dúvida, está pensando até mesmo votar nulo ou branco amanhã, não tem um candidato, ele conseguiu tirar as dúvidas, esclarecer as dúvidas? Bom dia, Tiago, bom dia, Adriana, bom dia, Cristiano, bom dia ao nosso público. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um conhecido líder político, que foi governador do estado 2 vezes, Leonel Brizola, que dizia o seguinte: olha, propostas políticas, programas de governo, a gente pode encomendar. Ele até citava um cientista político, né, que trabalhava às vezes na campanha dele, a gente encomenda para o professor fulano e ele faz um programa de governo lindo, umas propostas maravilhosas, né? Mas isso não é só isso o importante, né? Numa eleição em que os dois postulantes já exerceram o cargo de presidente da República, um está no exercício da presidência, eu também acho muito importante comparar, né, aquilo que cada um fez, né? Eu achei importante que o candidato Bolsonaro, né, tivesse apresentado uma série de realizações
do seu governo. Tá? Achei que o candidato Lula também apresentou de maneira assim muito superficial. Ele parece que tinha algum problema aí com números, por exemplo, naquele momento do número de títulos, né, de assentamentos. O Bolsonaro disse quantos títulos o seu governo havia distribuído e perguntou ao Lula quantos o dele havia distribuído. E o Lula deu uma resposta meio desencontrada: isso não é comigo, isso é com o INCRA. Né? O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é um órgão do governo federal. Né? Então a pergunta era sobre o governo dele e ele não teve resposta. Então eu acho importante, sim, que sejam feitas essas comparações e que sejam desmascaradas algumas farsas. Né? Existe claramente uma farsa na campanha do candidato Lula com relação à questão do aborto. Né? Eu acho que o debate sobre aborto deve ser um debate claro. Se o seu partido é a favor da legalização do aborto, você deve se dirigir ao público e dizer: o meu partido é e sempre foi a favor da legalização do aborto. Né? E o Lula evidentemente está mentindo, né? Porque existem vídeos onde ele defende que o direito do aborto seja concedido a todas as brasileiras. Né? E hoje ele apresenta uma posição completamente diferente. Dizendo: eu sou contra o aborto, né? O aborto é um problema legislativo do Congresso Nacional, o presidente não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, né? Ele está insultando a nossa inteligência. Qualquer lei aprovada pelo Congresso Nacional tem que ser submetida à sanção ou ao veto do presidente da República. Se eventualmente o Congresso aprovar uma lei, né, na qual o aborto deixe de ser crime, a gente quer saber: o candidato Lula, se eleito presidente, vai sancionar ou vai vetar essa lei? Né? A gente sabe que ele vai sancionar, mas ele não diz isso. Né? Então, eu acho importante, sim, que sejam apresentadas propostas, mas que também sejam cobrados os candidatos, principalmente quando nós temos 2 candidatos que já comandaram o país, né? e, portanto, podem ser cobrados por aquilo que fizeram, pelo aquilo que disseram, por aquilo que deixaram de fazer.